Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos hoje reunidos para iniciar a defesa pública do mestrando Antônio Alencar Filho, com a dissertação Capoeira é tudo que a boca come, faces educativas no Pará. Contamos, e eu para agradecer a presença da professora Raquel Morim, do campus de Bragança, que se faz presente como avaliadora externa. Agradeço a presença da professora Pinho, do EPG Duque, Cametá, campus Cametá. Ambas aceitaram o convite, foram muito gentis em colaborar nas situações diversas. Tivemos, a banca estava prevista para reunir em março, mas devido à situação de pandemia, a defesa foi suspensa, né? E por questão de estabilidade da internet, ficamos com a data de hoje. Então, dando continuidade ao processo, eu quero convidar o discente Antônio Alencar Filho para fazer a apresentação do seu trabalho. Após a sua apresentação, passarei para a arguição das membros da banca. Alencar. Obrigado. Bom dia, prezadas avaliadoras e avaliador, professora doutora Vilma, professora doutora Raquel e professor doutor Leal, avaliador e orientador. E aos demais que prestigiam a apresentação. Antes de ir diretamente a ela, não posso deixar de agradecer as críticas, as observações feitas, as indicações de livros, toda a gentileza que a banca de qualificação proporcionou. Adianto que nós tentamos contemplar todas elas. Agradeço imensamente aos principais sujeitos dessa pesquisa, que foram interlocutores e construtores da pesquisa, mestre Ferro do Pé, mestre Silvério, mestre Alci e mestre Fernando Rabelo. Agradeço também ao Maluco Centro Capoeira Angola, ao mestre Bel, ao mestre Leal, a Trinela Lira, a Trinela da Sica, a monitora Dadá, a monitora Keké, a minha companheira Flávia Carvalho e as minhas filhas, Ana e Elis, ao programa e às professoras e professores do programa, e aos alunos e alunas da turma de 2018. Muito obrigado. E também gostaria de lembrar que hoje é o aniversário do mestre Mundico, teve o problema com a internet, a data e caiu numa data especial. O mestre Mundico é um dos maiores mestres da capoeira paraense. Então, que bom que a defesa, espero que se concretize neste dia importante. Capoeira é tudo que a boca come, faces educativas de uma cultura negra no Pará. A frase, como foi falado na qualificação, é de Vicente Ferreira Pastinha, um dos maiores mestres de capoeira Angola da história. A frase, ela tem uma potencialidade muito grande, interpretativa, e a gente procura fazer algumas argumentações, problematizá-la sem limitá-la. A pesquisa, ela parte da Lei 9696 de 1998, ela problematiza essa lei, o surgimento e a implementação do sistema CONFEF-CREF e a intervenção do sistema CONFEF-CREF na capoeiragem, na capoeira em vários lugares do Brasil. É uma lei federal que possibilitou a intervenção do sistema CONFEF-CREF e possibilitou limitar a prática da capoeira a uma atividade física esportiva pertencente eminentemente aos profissionais de educação física registrados no sistema CONFEF-CREF. Para tal, a gente procurou entender esse fenômeno no Brasil, mas especialmente aqui no Pará, ver as resistências e como ocorreu essas intervenções. A pesquisa, metodologicamente, ela se baseia na história oral, em diálogo com a historiografia, enfim, por meio de pesquisa bibliográfica, dialoga também com a antropologia, por meio de pesquisa participante, documental, trabalho de pesquisa de campo, como etnografia, e a pesquisa participante, estudo de caso. Então, é uma multiplicidade de métodos que nós procuramos dialogar entre eles para chegar a um argumento mais justo possível. Aqui é o sumário, a apresentação, os capítulos, as considerações finais, as referências. Eu
Vou falar dos capítulos, mas não vou falar de todos os tópicos por causa do tempo. No primeiro capítulo, a cor dos currículos, a capoeira na formação do educador físico no Pará, nós analisamos 3 documentos, né, 3 currículos de educação física de instituições públicas do Pará. A UFPA, o EPA e do Instituto Federal do Pará. O EPA e o UFPA, do curso de graduação em Educação Física, e do Instituto Federal, o currículo de Educação Física do ensino médio. Nesses currículos, vou falar dos dois, da UEP e da UFPA, que é para formação de professores, graduação de professor de Educação Física. A capoeira ela não é vivenciada, né? Ela não é vista como relevante, ela não aparece nesses currículos, que estão na internet, disponibilizados na internet, e os mais atuais. Né? Então, não dialoga com a cultura negra, muito menos com a cultura indígena. E nós estamos falando de currículos do estado do Pará. Então, o currículo fundamentado em Neira é um currículo que propaga os conhecimentos ocidentais, é um currículo vinculado à esportivização e é um currículo saudável, né, vinculado às raízes da educação física, né, ao higienismo, ao militarismo. E isso também reflete no currículo de educação física do Instituto Federal do Ensino Médio Integrado, e como vocês estão vendo, há uma quantidade imensa de conteúdo relacionado aos conhecimentos estadunidenses. E da cultura negra aparece capoeira como aula prática, mas como o currículo ele demonstra ser, subentende-se que a capoeira está apenas com uma atividade esportiva, né, vinculada ao esporte. É como se colocar a capoeira para cumprir a legislação. Isso é algo muito perigoso, que menospreza e exclui os densos elementos de educação, de cultura, histórico e de luta da capoeira. No segundo capítulo, Projeto de Apropriação da Capoeira no Brasil, Capoeiras versus Sistema CONFEF-CREF, nós conseguimos visualizar 2 projetos em tempos diferentes do Estado para reprimir, para apropriar a capoeira. Em fontes retiradas da política da capoeiragem de Leal 2018, dá para ver como o Estado ele reprimiu a capoeira e os capoeiras aqui no Pará, e também dá para fazer uma visão que ocorreu também a repressão em vários outros estados do Brasil, não somente em Leal, mas também em Vicente Salles. Documentos como jornais, documentos também como fontes criminais, né, processos crimes, a partir da lei federal, também que era uma lei federal, de 1890, no Código Penal, onde entra capoeira e vadios e capoeiras. O Estado vê a capoeira e a capoeiragem e os capoeiras como crime, como algo perigoso para a sociedade, e a repressão ela ocorreu em diversos estados do Brasil. E aqui, no Pará, algo muito específico, né, uma especificidade da capoeiragem paraense, é que os capoeiras eles se vincularam ao Partido Democrata e ao Partido Republicano, que era o governo. Né? E teve jogos políticos, lutas políticas, né? Manobras políticas. Uma delas foi o Democrata, que é um jornal vinculado ao Partido Democrata da época, que denuncia a repressão, né? A deportação de capoeiras, né? Denuncia o Estado por estarem prendendo, deportando capoeiras de forma arbitrária. Na época, a legislação só permitia, o Estado permitia que ocorresse a prisão, que a polícia prendesse capoeiras que não tivessem profissão, o trabalho fixo. E a fonte mostra que os capoeiras tinham profissão. Então foram presos de forma arbitrária, era uma questão política. Né? Nesses 2 estudos, de Leal como de Vicente Salles, também dá para ver a vinculação dos capoeiras ao boi-bumbá. Muitos deles foram participantes efetivos, tripas de boi, ângulo de bois. E a polícia também agiu de forma repressiva, mas principalmente relacionado aos capoeiras vinculados aos democratas. Quando eram dos republicanos, faziam vista grossa. Outro projeto, já nesse capítulo também, é no final do século XX, a partir da Lei 9696, como eu falei, surgimento do CREF, onde ocorreu a intervenção, né? A ameaça do sistema CONFEF-CREF relacionada aos capoeiras, aos capoeiristas, de prisão, de fechamento de academias. Teve a coerção para
os capoeiras participassem, se vinculassem, se registrar no sistema Confef-CREF e pagar a anuidade. Isso ocorreu em vários estados do Brasil, aqui no Pará também não foi diferente, e houve a resistência, houve a denúncia. Muitos se registraram, outros não se registraram, mas até os que registraram também é uma forma de resistência. Teve panfletagem, abaixo-assinado, reuniões dentro da capoeiragem contra as manifestações de intromissão, de inibição, de constrangimento do sistema Confef-CREF relacionado à capoeira e aos capoeiristas. A repercussão do sistema Confef-CREF entre os capoeiras do Pará, no terceiro capítulo, foi o diálogo que nós realizamos com 4 mestres de capoeira do Pará, os que eu citei, mestre Alci, mestre Silvério, mestre Ferro do Pé, mestre Fernando Rabelo, onde eles falam que ocorreu a repressão, ocorreu a intromissão, a intervenção do sistema Confef-CREF, né, a ameaça de fechar a academia e de prendê-los por estarem exercendo um exercício legal da profissão. Né. Houve também a resistência, uma delas foi panfletagem, reunião, abaixo-assinado, e também a vinculação, ou seja, a adesão parcial, para depois ocorrer a sabotagem. Alguns se registraram por interesse, uma espécie de defesa também, e em seguida, como teve a negociação e muitas delas não foram cumpridas por parte do sistema Confef-CREF, ocorreu a desvinculação, né, a paralisação do pagamento da anuidade, para enfraquecer o sistema. Também foi entrevistado nesse capítulo 4 representantes do atual CREF 18, para Amapá, onde foi perguntado sobre a intervenção, se a capoeira fazia parte ou não do campo exclusivo do profissional de educação física, e falaram que sim, né, que a capoeira deve fazer parte do campo exclusivo do profissional de educação física, para dar mais formação, para dar mais qualidade no conhecimento, ter o conhecimento científico e técnico para a comunidade da capoeira. Então, observa um certo preconceito, porque aparece a contradição. Os que foram entrevistados, nenhum viram nada relacionado à capoeira nos seus cursos na graduação de educação física, nem fora da academia, nunca deram aula de capoeira. Ou seja, quer fiscalizar, quer fazer a intervenção, se intrometer em algo que não conhece, e não tem conhecimento nem de diferenciar capoeira Angola, capoeira regional, entre outras questões muito densas da capoeira. Muito além do esporte, a capoeira Angola como instrumento de educação é um momento importante da pesquisa, porque eu faço a etnografia, busco uma descrição densa, né, do Maluco Centro Capoeira Angola, eu entro a partir do convite do mestre Leal para vivenciar, sentir, aprender a cantar, aprender a tocar os instrumentos, aprender a fazer os instrumentos, os acordos de convivência, os códigos gestuais, os olhares, toda a movimentação, a historicidade da capoeiragem, a autogestão dos malungos que tem na capoeira Angola, a autogovernabilidade e a autonomia que tem na capoeira Angola, que eu pude vivenciar no Maluco Centro Capoeira Angola. A capoeira, ela, pelo processo histórico, nunca precisou de intervenção, nunca precisou de ajuda, de contribuição externa, sempre se organizaram, é uma característica anarquista, nunca precisou do Estado. Pelo contrário, fez foi se proteger dos ataques do Estado ao longo do seu processo histórico. E a questão do conceito de capoeira é uma modalidade esportiva, é uma atividade física esportiva que foi emanada pelo sistema Confef-CREF para poder se apropriar, cai por terra, principalmente nessa imagem aí que vocês estão vendo, que é uma aula de musicalidade. Né? Então, aí já derruba o argumento de atividade física esportiva, capoeira como atividade física esportiva. E nessa convivência, eu pude analisar que está longe de ser uma atividade física esportiva. A capoeira vivenciada no Malungo se revelou como um instrumento muito denso de educação, de cultura, de identidade negra, e não cabe nas definições de formação exclusiva do profissional de educação física. Essa definição emanada de capoeira como atividade física esportiva é muito limitada perto de toda a sua potencialidade de educar, de formar, a sua parte cultural. É como se eu tivesse feito uma graduação em capoeira, um curso superior de capoeira, só que um curso superior com objetivos e características diferentes dos conhecimentos, da formação convencional. Né? E é um conhecimento muito denso, que ele não para, ele só tem continuidade. Você sempre está aprendendo e não tem
não tem data para acabar. E, para as considerações finais, bom, ficou claro, ficou evidente que os currículos, eles privilegiam os conhecimentos ocidentais, os currículos da UFPA, da UEP, do Instituto Federal, fazem propaganda para esses currículos e para essas identidades, né, euro-estadunidenses, e não valorizam os conhecimentos negros, indígenas, a identidade negra. A capoeira ela não está sendo vista com dignidade, com força, com importância contra esses outros conhecimentos ocidentais. Então, o currículo, ele não é um currículo democrático, não tem esse negócio de democracia racial, nem democracia de conteúdos, não é um currículo multicultural, né? É um currículo excludente, na nossa análise. Né? E sobre a questão dos capoeiras, houve a intervenção aqui no Pará, houve a resistência, né? A adesão parcial e a sabotagem também foram características de resistência. O Estado, em todos os momentos, ele sempre procurou se apropriar e atacar a capoeira de formas e com ferramentas diversas. Né? No Pará republicano ocorreu a repressão e a prisão. A partir do sistema CONFEF da Lei 9.696/98, também ocorreu a apropriação e a intervenção a mando do Estado. Né? Foi um braço do Estado, o sistema CONFEF-CREF. E ficou mais concreto ainda que a capoeira ela é construída fora da academia e que não precisa de intromissão externa, nem de favores, nem de ajuda, nem de contribuição, tem uma auto-organização na etnografia, na vivência, no estar junto com os malungos e com as malungas. Né? Há um processo educacional muito vasto, muito grande. E quem constrói a capoeira são os próprios capoeiras. Quem entende capoeira são os próprios capoeiras. Quem faz instrumento, quem constrói ladainha, a musicalidade, quem ensina, quem aprende, dentro da capoeiragem, são os próprios capoeiras. Então, a capoeira ela é tudo que a boca come? Sim. Desde que seja elementos de resistência, elementos de liberdade, de autonomia. Do contrário, pode ser jogo do opressor. As referências, para concluir, as fontes, a própria lei, as entrevistas, os currículos e as bibliográficas. Brandão, repressão da pesquisa participante, Leal, a política da capoeiragem, a história social da capoeira e do boi-bumbá no Pará republicano, Nozac, Oliveira, Salles e Thompson. Obrigado. É muito bom, né? Finalizando a tua apresentação, que bom que deu para concluir. Eu vou passar a palavra para a primeira avaliadora, a senhora Raquel, para fazer suas considerações sobre a leitura e a apresentação do trabalho. Senhora Raquel, seu microfone, professora. Obrigada, professor. Bom dia a todos e a todas. É um prazer participar desse momento. Saudações ao mestre Fernando e a todo o grupo, né, de pesquisa, e a todos aqueles que fazem parte dessa discussão, desse contexto de enfrentamento, de lutas e resistências por identidade, por uma identidade negra. Saudações à professora Vilma, é sempre um prazer dialogar com você, ao professor Leal e ao Alencar, que hoje, né, está defendendo a sua pesquisa, a sua dissertação com muito louvor. Eu já inicio parabenizando por esse trabalho brilhante, que certamente contribuirá muitíssimo, né, para visibilizar, né, as ações desenvolvidas pelo Malung, dentre outras redes que dizem respeito à capoeira no Pará, no Brasil, e, quem sabe, dialogar com outros lugares. E assim eu inicio pensando no seu título, né, Capoeira é tudo que a boca come, e você vem reforçando ao longo do seu belo texto
a questão da contra-hegemonia, certo? Do trabalho. Então, faces educativas de uma cultura negra no Pará. Eu vejo que o trabalho, ele tem uma incursão, né? A partir, houve uma, diríamos assim, um grande salto entre a qualificação e a defesa, realmente houve uma dedicação profunda sobre esse trabalho. Por isso, Alencar, eu agradeço a você e ao professor Leal por proporcionar a leitura do seu texto, principalmente com tantas intenções, com linguagens, com um campo descritivo, né, sobre a implementação do sistema federal de educação física e dos conselhos regionais de educação. E você já aponta aí o lugar da hegemonia, o contexto do neoliberalismo, sobretudo quando nós nos reportamos ao contexto da década de 90, né, uma concepção de um Estado mínimo, certo? Então, você já traz respostas ao longo do seu texto que a capoeira é tudo que a boca come, você já nos diz que não é. Desde a qualificação, incessantemente, você vem colocando essas questões, certo? Então, eu considero que são muitos desafios nesse seu texto, no campo pessoal e acadêmico, certo? Pois chega um momento que esse texto já não lhe causa mais um estranhamento, né? Você já adentrou no texto, você já trabalhou com esse texto, certo? Mas eu trago aqui algumas observações que, nesse momento já da pesquisa realizada, do trabalho consolidado, podem trazer algumas contribuições ao seu trabalho e que você e seu orientador irão, de fato, pensar se é possível incluí-lo aqui ou não, certo? Então, eu inicio pela apresentação, uma apresentação concisa, que você traz alguns aspectos relacionados ao seu objeto de estudo, e eu fiquei pensando mesmo nesse caráter da introdução do seu trabalho, né? Os aspectos, por exemplo, que são dirimidos em outras sessões, em outros capítulos, como a problematização, né? Eu acho que nesse momento seria interessante você também, a partir da problematização do problema de estudo, apresentar os objetivos, né? Dentro do aspecto necessários a uma introdução, e você traz, eu quero lhe dizer que você traz, sim, os seus objetivos pensados e reelaborados a partir de cada sessão, de cada capítulo. Então, a proposição aqui é que se possa pensar mesmo dentro desse contexto da introdução, trazendo os objetivos, e que eu acredito que seja bem mais didático para aquele que vai ler a sua dissertação, certo? Especificamente na questão da apresentação, eu senti falta desses aspectos, você justifica o seu texto a partir dos capítulos que você trabalha e também da metodologia desenvolvida. Mas isso são algumas questões, alguns olhares que não tiram o brilho do seu trabalho, da sua dissertação. Tá? Na metodologia, eu penso que você trouxe uma incursão de um campo metodológico amplo, certo? Onde você traz aqui a história oral, você traz o campo da etnografia, da antropologia, certo? Faz uma historiografia da capoeiragem, certo? Traz vários documentos no seu trabalho para analisá-los, e eu vejo que isso é de uma riqueza enorme, certo? Mas, Alencar, eu proponho, né, que na versão final você traga como é uma metodologia rica no seu trabalho. Eu penso que você pode trazer em uma sessão, fazendo a descrição dessa metodologia a partir do seu trabalho, né? Como se deu essa história oral? Que você traz, inclusive ao longo do seu trabalho, você vem falando do campo metodológico. Então, eu sugiro, né, que você apresente a sua metodologia, a metodologia do seu trabalho, a história oral, a etnografia,
a historiografia, como isso de fato se deu no seu trabalho, porque a metodologia ela é um campo descritivo em que você vai desenvolver as suas atividades, então eu penso que você deva, dentro do possível, apresentá-lo aqui. Isso quer dizer que eu penso que daria uma riqueza ao seu trabalho, pelo campo de metodológico que você traz, né, os procedimentos, a técnica de investigação, né, que favoreceu a análise do seu trabalho. Tá certo? E aí você traz aqui vários documentos, artigos científicos, fontes digitais, né, de páginas oficiais, teses, leis, como assim você anuncia no seu trabalho. E assim, dentro da metodologia, seria interessante, se você tiver possibilidade na versão final, de você colocar nos documentos, por exemplo, o que de fato você analisou, certo? O que foi analisado nesses documentos, tá? Porque você analisou os documentos, você traz alguns aspectos, tipo os planos, né? Então, lá consta as referências daquele plano, mas você faz referência ao conteúdo. Então, se na metodologia você já apontar o que de fato você está analisando no documento, fica bem mais fácil na hora da análise você compreender, né, da onde o autor está falando em relação à análise desses documentos. Isso aí é uma questão mesmo de forma, que depois você pode verificar com o professor Leal, se é possível. Eu gostei muito da estrutura das sessões do seu trabalho. Eu achei assim que você trouxe elementos extremamente relevantes, sobretudo quando você pensa o campo da formação de professores. Muito embora não apareça nitidamente aqui nessa relação com a capoeira, mas você traz os cursos de formação, no caso de educação física, para se pensar, por exemplo, o lugar do currículo, da formação, o lugar em que o que eles ocupam mesmo no sentido dos conteúdos relacionados à capoeira, que você já traz esse campo da invisibilidade desse conteúdo nesses processos, nessa análise que você faz. Então, por exemplo, a cor dos currículos, a capoeira na formação do educador físico, então você já traz isso aqui. E me chamou a atenção, Alencar, o educador físico. É a nomenclatura que você usa. Aí eu vou sugerir que você traga aqui, né? Qual é a concepção desse educador físico? Porque existe em algumas referências, por exemplo, né, educador físico, professor de educação física, né, e existe aí uma questão também dos movimentos em relação à questão do educador físico e professor, se é a mesma nomenclatura, são questões ainda que você poderia trazer aí em nota de rodapé, de onde você parte para falar desse lugar, já que você traz como o título do seu capítulo. Então, acho que seria interessante você trazer também esse campo aí sobre essa concepção de educador físico, certo? E eu gostei muito desse capítulo. Você traz aqui a questão, como as universidades trabalham, esse campo de formação, certo? E aí você traz a invisibilidade, traz aqui um recorte sobre as questões étnico-raciais, século XIX, século XX, século XXI, trazendo aí algumas correntes monogenistas, poligenistas, mestiçagem e o branqueamento no Brasil. Então, seria bom, né, sugestivo de minha parte, que você também trouxesse uma discussão mais circunstanciada sobre a mestiçagem no Brasil, sobre o processo de branqueamento, inclusive que lá, ao longo do seu trabalho, você vem trazendo o branqueamento no Brasil, você vem trabalhando isso, e lá, no final do seu trabalho, você já coloca essas questões, tá certo? E aí, só algumas sugestões de contribuir com esse aspecto. E uma questão central que eu vejo no seu trabalho é da onde você parte da concepção de currículo, por exemplo. Você traz aqui a concepção de um currículo pós-crítico,
certo? Muito embora você traga autores que discutem a questão do currículo crítico. Aí eu perguntaria para você, seria uma bricolagem na questão teórica, né, do trabalho? Então, assim, né, pensar o currículo pós-crítico, onde ele traz essa concepção de fortalecimento, ele traz essa concepção de transgressão, de enfrentamento, sobretudo quando se pensa a questão étnico-racial, a questão da negritude, a questão da cultura negra, a questão da identidade, não no objeto centrado, né? Então, seria importante pensar a concepção pós-crítica, que você traz no seu trabalho, e aí você vai dirimindo nas diferentes sessões sobre, diríamos, essa concepção de currículo, né? Então, que difere da concepção do CONFEF, CREF, que coloca uma concepção engessada, uma concepção neoliberal, uma concepção invisível nas questões culturais, certo? Mas eu penso que é um momento em que você traz aqui uma grande contribuição na questão dos cursos de formação. Eu penso que aqui é necessário também que você possa pensar, por exemplo, o que analisar, então, dentro desse currículo. Você fala depois do currículo da psicomotricidade, da formação bilateral e politécnica, então você vem trazendo algumas incursões para pensar esse currículo, certo? No segundo capítulo, você traz aqui os projetos de apropriação da capoeira no Brasil, capoeiras versus sistema CONFEF, CREF, e aí você apresenta aqui uma historicidade das experiências da capoeiragem, que eu penso que também é um capítulo muito rico de trabalho, certo? Um desafio frente às diferentes estratégias para permanecer no poder e continuar escravizando-os, quando você se refere à questão dos dirigentes do Estado brasileiro, historicamente, onde eles planejam várias estratégias, né, para permanecer no poder. Você traz aqui e apresenta, né, um dos códigos penal da República, tá certo? Aí você traz a concepção da exaltação do burguês, da questão do paternalismo, do machismo da sociedade, a cultura misógina, e lá no final você traz aqui a BNCC, certo? Que eu penso que você poderia trazê-la lá quando você fala, né, da questão dos próprios currículos. Que currículo é esse que é contemplado na BNCC, considerando que pese todas as críticas, sobretudo dos curriculistas do GT da Amped, por exemplo, de currículo, onde se tem o nacional como homogêneo, que é um perigo para a democracia, né? Onde é posto que qualidade de educação básica se tem nesse currículo por competências. Então, você vem de uma abordagem de currículo pensada numa versão pós-crítica. E aí, quando você traz, você poderia trazer esse contraponto entre a concepção pós-crítica e essa concepção de currículo da BNCC por competências. Então, eu penso que seria interessante, e aí trazer essa discussão, né, engessada, da concepção do CONFEF, CREFES, na formação humana, né, uma formação, um tipo humano, certo? Pensado dentro desse contexto capitalista. Então, seria interessante você pensar nesse sentido, né? Uma outra questão, Alencar, que eu penso que poderia também contribuir, que você já traz no seu trabalho, por exemplo, quando você trouxer a discursividade, né, os discursos dos sujeitos, eu sugiro que você traga em itálico, que você o destaque, porque é bem melhor para visualizar, né? Trazer essa discursividade. Por exemplo, lá na página 81, você coloca da seguinte forma: a ação colonizadora do CONFEF, presente na resolução, demonstra uma tentativa de conquistar áreas que não são exclusivas do campo de atuação do profissional da educação física. Então, por exemplo, quando você traz essa assertiva, essa afirmativa, então seria interessante trazer também um discurso
que versa sobre essa questão que você apresenta. Então, acho que seria bem mais rico, né? Ou, no caso, neste caso, por meio dos documentos. E aí você traz aqui, né, a lógica central do CONFEF, que fundamenta-se na pedagogia das competências, na teoria do capital humano, né, que o professor Frigoto nos traz aqui uma bela produção sobre a teoria do capital humano, certo? Da concepção positivista, da formação unilateral. Então, isso é muito importante para pensarmos esse contexto, que são possíveis ajustes que não invisibiliza a conquista, né, a produção do trabalho, de modo geral, tá? E aí você traz já o capítulo 3º, com a repercussão do sistema entre os capoeiras no Pará. Aí você coloca a questão da resistência, da assimilação, da negociação. Aqui eu faço uma pequena questão para você pensar, porque nós temos aqui citações longas, certo? E muitas vezes na análise ela fica muito tímida, porque são longas, e eu penso que você poderia trazer, dentro do possível, um excerto desses discursos e a análise logo em seguida, né? Porque como ela é muito longa, às vezes acaba que pode ser que perca um pouco, né, a lógica da análise, mas eu penso que você poderia trabalhar mais, né, nessas citações, pensar também nos capítulos, né, equiparar o número de página, por exemplo, tá bom? E, neste caso, eu faço essa questão, né, e no 4º capítulo, que eu achei um capítulo belíssimo, né? Muito além do esporte, a capoeira Angola como instrumento de educação, e você já traz aí na sua apresentação, né, com muita segurança a apresentação, a autogovernabilidade, a autonomia, o instrumento de educação, a identidade negra, na verdade, as práticas culturais do Malungo Centro Capoeira Angola, que é o grande, né, que eu vejo que é a grande, eu vejo como um grande potencial esse capítulo, porque você traz uma experiência inédita das práticas do Malungo, né, proposta pelo projeto Dense da Dinâmica, né, unilateral, enfim, e especialmente do coletivo de Cametá, né, as incompatibilidades desse procedimento educativo, teórico, em relação ao que é colocado pelo sistema CONFEF e CREF. E aí, eu teria, de modo geral, Alencar, parabenizar pelo seu trabalho, eu penso que é um belo trabalho, você fez uma incursão muito grande para o desenvolvimento, né, dessas atividades, do seu trabalho. Eu penso que há um engessamento em relação a esse sistema, analisado por você, e lá na sua conclusão, é importante que você responda a sua indagação inicial, né? Que você traz aqui, a capoeira é tudo que a boca come, e você já anuncia ao longo da sua dissertação, e lá na conclusão você trazer que a capoeira não é tudo que a boca come, né? É um sistema que está aí, e eu faço apenas uma pergunta a você, por exemplo, dentro da cor dos currículos, né? Então, lá no final da sua conclusão, é necessário você já traz aqui, né, uma concepção eurocêntrica, certo? E aí eu pergunto a você, aliás, 2 questões. Qual a relação da discussão do currículo da educação física, certo? Com a concepção que você traz desse currículo pós-crítico, e a outra, como as universidades trabalham a formação de professores na perspectiva da educação física, certo? E a relação dessas concepções relacionadas ao sistema completo. Professora Raquel, perdão, parte da sua fala foi perdida, porque houve uma queda de conexão aqui. Nós ficamos indo
até a parte em que a senhora comentou, a criticação feita atualmente pelo BNCC aos currículos nacionais. Se a senhora puder retomar a partir daí. Tá, deixa eu voltar aqui. Que não foi... Tá. Agradeço a compreensão. Tudo bem. Eu vou voltar rapidamente, né? Então, assim... Tá, tudo bem. Na verdade, eu coloquei para o Alencar que a BNCC ele poderia trazer lá no capítulo dos currículos, né? Quando ele fala dos currículos, porque você tem uma concepção de um currículo pós-crítico e agora você tem uma política curricular voltada para uma concepção de currículos por competências. Certo? Então, por exemplo, a BNCC, ela traz o quê? Uma racionalidade técnica revestida por um discurso neoliberal, certo? Que o Alencar já aponta isso. Na verdade, é o nacional como homogêneo, que é um perigo para a democracia. Né? Então, dessa forma, como pensar, né, um currículo contra-hegemônico diante de uma proposta em que há uma concepção homogênea desse currículo, certo? Embora muitos autores concordam, outros divergem, mas o nosso posicionamento é que existem currículos e que eles estão postos de acordo com a realidade, com a dinâmica da escola, com a identidade das nossas escolas. Né? Então, é necessário pensarmos como essa lei 96 de 98, ela comunga também dentro dessa concepção, dessa homogeneidade, dessa concepção de um tipo humano polivalente, um tipo humano voltado para as questões do atendimento, né, dessa concepção neoliberal de educação, né, a educação como mercado, a educação dentro de uma proposta em que não atende, né, às populações historicamente invisibilizadas. Tá certo? E aí, eu trago aqui, nos documentos, por exemplo, apresentados nessa sessão, que o Alencar ele pode destacar, por exemplo, os discursos relacionados a essa questão, na tentativa de mostrar... por exemplo, como a educação física ela vem trabalhando. Então, ao você trabalhar a questão dos discursos, dos trabalhos desenvolvidos nessa sessão, é necessário que nós possamos ter aqui os excertos dos documentos, né? Não basta só dizer que eles fazem parte de um processo exclusivo, mas que você traga esses excertos aqui no seu trabalho, né? Confirmando essa afirmativa, essa assertiva que você traz. Uma outra questão, né, é a lógica central do CONFEF, que eu já coloquei, e no terceiro capítulo, quando você fala da repercussão do sistema CONFEF-CREF, entre as capoeiras do Pará, certo? A capoeira regional, você traz a resistência, a assimilação, a negociação, é uma indagação, né? Então, você traz, assim, citações longas que você pode, de repente, trabalhar não com uma citação tão longa, mas que você, aos poucos, possa analisá-las. Porque quando você traz todo esse trabalho... muitas vezes a sua análise ela pode se tornar um pouco tímida em relação à riqueza que os documentos apresentam, que os documentos desenvolvem, certo? Que os documentos trazem, né, nos seus discursos. Então, eu sugiro que nesse capítulo você possa aparecer mais no texto, que você possa trazer aqui a análise, você já aponta isso dentro da perspectiva do seu trabalho, né, de como você vem desenvolvendo essas questões, tá? Bem... E no último capítulo, no capítulo muito além do esporte, a capoeira de Angola como instrumento de educação, você já traz aqui a autogovernabilidade, a autonomia, né, que eu penso que é uma seção extremamente importante do seu trabalho,
é um capítulo riquíssimo, onde você traz aqui, né, toda a prática desse trabalho desenvolvido pelos malungos, traz essa questão que eu achei brilhante, desde a qualificação, que é a questão mesmo, né, do feminismo negro, do empoderamento das mulheres e dos homens nesse sentido. Eu penso que isso é muito importante para o seu trabalho. E aí eu trago aqui, Alencar, algumas considerações para você. Como as universidades, elas vêm trabalhando o curso de formação de professores, certo? Já que você traz essa formação do educador físico, já que você traz esses documentos, né? No caso, apresentando aí o plano, os conteúdos, né? E aí eu reforço mais uma vez, seria interessante você colocar e apresentar como isso tem sido desenvolvido no seu trabalho, como os cursos de formação de professores, eles refletem essa identidade negra, certo? E você já aponta que isso não existe. Na sua concepção, como esses cursos, eles vêm contribuindo para a formação, por exemplo, cultural dos sujeitos negros, certo? E uma outra questão também colocada no seu trabalho é a questão, por exemplo, da própria universidade, né? E qual a relação da discussão desse currículo contra-hegemônico, desse currículo que você traz a teorização pós-crítica para o seu trabalho, certo? São algumas indagações. Demais, eu lhe parabenizo pela brilhante dissertação, parabenizo ao professor Leal pelo trabalho. Eu penso que se for sistematizado esse trabalho, né, ele trará certamente grandes contribuições para a educação, né, em Cametá, para o programa em Cametá e para o Brasil de modo geral, tá? Parabéns, Alencar, parabéns, professor, e eu agradeço também mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de ler o seu texto e de dialogar com o objeto de estudo. Muito obrigada. Professora Raquel, reafirmo o agradecimento pela sua participação e contribuição. A segunda arguição, por questão ética, e eu, Vilma Pinho, aqui presente, novamente agradeço a participação, professora Vilma, por persistir na intenção de contribuir com a pesquisa feita pelo Antônio Alencar. Por favor. Obrigada, professor Leal. Eu espero que todas as pessoas conectadas estejam me escutando bem, né, para a gente fazer essa conversa aqui. Então, eu também manifesto minhas saudações com gratidão a esse momento, né. Agradeço por ter me esperado, né, que eu fiquei muito tempo afastada, me recuperando da Covid. Enfim, né, foi muito bom que o professor Leal compreendeu, né, e conversava comigo, e aí já dá, não dá ainda, então aí foi um processo todo. Teve um momento que eu falei assim, bom, agora acho que ele vai escolher uma outra banca, né, eu falei, não, mas aí ele ficou me esperando, foi solidário comigo, e eu estou muito feliz de estar aqui agora, né. Bom, eu vou... Assim, eu gostaria de dizer sobre o processo de formação do mestrando no PPG Duc, né? Porque eu conheço o Antônio Alencar desde o seu projeto de processo de seleção no PPG Duc. E aí, quando nós direcionamos esse trabalho pensando no professor Leal, né, vamos, né, indicar para o professor Leal essa orientação, a gente percebe, pela leitura da dissertação dele, o quanto foi acertada essa atitude da banca, né?
de avaliação do PPG-DUC, porque eu não sei, não consigo visualizar aqui como seria a formação do Alencar com uma outra pessoa no PPG-DUC, né? Eu, por exemplo, trabalho relações raciais, e eu teria feito uma outra formação com ele que talvez não seria tão importante, tão cabível para essa formação humana, né, na sua totalidade que ele teve com o professor Leal, entendeu? Com quem ele pôde vivenciar a capoeira, né? Ele pôde realmente jogar a capoeira, ter essa experiência, né, em Cametá, em Belém, depois viajaram para a Bahia. Então, assim, foi um processo de formação que extrapolou a academia, né? Então, assim, eu fico muito feliz de estar podendo aprender, professor Leal, contigo, né, esse processo, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer, né? A importância do professor no processo de formação do mestrando, né, que aprendeu vivendo a capoeira, não só fazendo uma crítica por fora, como geralmente fazem as pesquisas acadêmicas. Né? Eu chego para pesquisar um objeto e me coloco fora e faço as críticas e pronto. Nesse caso, não, né? Então, assim, pela acolhida que o professor do PPG-DUC fez, né, pela acolhida, a formação, a gente percebe já a grandeza dessa relação, né, e desse trabalho e dessa formação que o programa de pós-graduação em Educação e Cultura realiza, tá? Então, na defesa, na qualificação, o Alencar apresentou um texto com 127 páginas, né? 127 páginas, e agora um texto de defesa ele apresenta com 180 páginas, tá? Então, a gente percebe que o Alencar é um professor, né, um menino ainda, né, um menino jovem professor, muito trabalhador, sabe? Trabalhador, muito sério, porque todos os capítulos da Senhora Vilma, dissertação... desculpa interromper, é que normalmente caiu Oi. a nossa comunicação, perdi seus últimos 4 minutos. Perdão. Então, eu vou retomar Por favor. a partir da análise do texto, né, da qualificação, que eu disse que ele qualificou com 120 páginas, né, e aí agora ele vem para a defesa com um texto de 180 páginas, o que demonstra, né, e não só pela grandeza de páginas, pela quantidade de páginas, mas pelo detalhe, pelo empenho que a gente percebe que o Alencar é um jovem professor muito sério, né? Muito sério naquilo que se propõe fazer, é muito trabalhador, né? Nesse sentido. Então, eu vou começar a falar aqui da dissertação, né? Interessante a forma como organiza a dissertação, considerando as suas experiências ou não experiências com a capoeira, né? Isso o Alencar traz desde a sua apresentação, né? Que é a introdução da dissertação, mas ele chama de apresentação, tá? Então, fazendo uma comparação da qualificação para a defesa, modifica o título da pesquisa, né? Vou esperar passar esse barulho aqui da rua. Pronto. Então, modifica o título da pesquisa e opta para uma ampliação do objeto de estudo, qual seja a capoeira em diferentes instituições, seja de educação ou de regulação. Isso causa interrogações para quem está lendo, que eu vou retomar depois, tá? Percebe-se o esforço do mestrando em querer verificar a presença da capoeira como uma cultura corporal de movimento, né? Na Escola de Ensino Médio, no IFPA de Tucuruí,
nos cursos de educação física da UFPA e da UEPA. Tá? Então, aí é que eu quero dizer que houve uma ampliação, né? Ou seja, né? Então, não houve um aprofundamento naquilo que a gente viu na qualificação. Tá? Considera-se as sugestões teóricas que a gente trabalhou na qualificação, né? Isso foi uma questão muito importante, especialmente da racionalidade da sociedade, né? Na capoeira, né? E amplia parcialmente as relações CREF com os capoeiras no Pará. Então, a questão da pesquisa começa pelo título, né? Que antes, capoeira é tudo... Não, aqui, educação física, antes ele perguntava, educação física é tudo que a boca come? Interrogação. A implementação do sistema CREF-CONFEF e sua repercussão no Pará. Senhora, viu novamente caiu ali a conexão. Eu até peço a sua compreensão e paciência, porque infelizmente, né, está assim. Como está sendo gravado, eu espero que dê tudo certo, eu pedi que a senhora volte um pouquinho, só um pouco, 1 minuto, por favor. Tá. E agora, eu não sei não onde que parou. Mas tá, eu vou falar então aqui, né, a questão da pesquisa, começando pelo título. Capoeira, não era isso que eu queria falar, peraí. Eu fui primeiro embaixo, que na qualificação ele apresenta um título, Educação Física é tudo que a boca come, a implementação do sistema CONFEF e CREFES e sua repercussão no Pará em relação à prática da capoeira. Né? E na defesa, ele faz um outro título, ele constrói um outro título. Capoeira é tudo que a boca come, 2 pontos. Faces educativo de uma cultura negra no Pará. Né? Então, ele faz uma modificação no título e no texto como um todo. Né? Ele faz... essas modificações. Então, a gente vai percebendo o processo de formação, de percepção, do mestrando, né, e o processo de amadurecimento dessa pesquisa, tá? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui como que eu fui percebendo. Então, na introdução, Alencar, pela nossa leitura, a gente tem que ficar buscando, quase que adivinhando, o que será que vai ser estudado, né? O que será que vai ser estudado? O que se pretende estudar? Pois não consta de um problema de pesquisa que converge para um objeto de estudo, como você apresentou antes na qualificação, né? Na qualificação, você assumia que ia estudar a relação CREF-CONFEF com os capoeiras no estado do Pará, tá? E agora, para a defesa, você apresenta um texto mais amplo, porém, apresenta aí na introdução um problema de construção de objeto de estudo, tá? Mas eu vou falar sobre isso depois. Tá, e aí, ao verificar o título da pesquisa, pensando sobre a sua pesquisa, sobre o título, né, e pensando nessa mudança que você fez, não teria que desenvolver as concepções sobre cultura negra, já que você insere faces de uma cultura negra, né? Quais autores discutem sobre cultura e sobre cultura negra nos diversos campos do conhecimento? O que se discute sobre cultura negra? As faces educativas, né? Ao entrar na educação, quais parâmetros teóricos se utiliza para discutir educação? Tá. E aí, eu queria te falar uma coisa, assim, eu vou falar, mas vocês podem desconsiderar, tá? No seu capítulo 1, né? Da capoeira nos currículos escolares. Tá? Eu queria te falar que esse capítulo destoa da sua proposta de pesquisa, entendeu? Porém, como você é um menino muito trabalhador, você entra na questão do currículo, entra na questão da escola, nesse capítulo, né? E então você fornece para nós um panorama geral do contexto e favorece o aprofundamento de outras pesquisas.
Então, eu achei muito importante o trabalho que você fez. Mas pensando do ponto de vista da construção do problema de pesquisa, dos objetivos, da metodologia, isso traz traz interrogações para nós, embora a gente reconheça o esforço, o empenho e a importância do seu trabalho, tá? Interessante, agora eu vou falar do capítulo 2 e 3. Interessante, gostei muito do aprofundamento que realiza na história dos capoeiras no estado do Pará, né? Como você enfatiza nos capítulos 2 e 3, que aí sim está a sua proposta de pesquisa. Aqui você fez pesquisa. Você, desde a sua introdução, eu fiquei observando isso, desde a sua introdução, desde o seu resumo e agora na sua apresentação. Olha aqui o que você falou. Na sua apresentação, você expressa que você vai estudar a relação CREF com FEF. Você, hora nenhuma, fala de currículo. É como se currículo caísse, assim, entendeu? Então, assim, tá na sua cabeça, tá incorporado no Alencar, que a grande questão dele de estudo e de pesquisa é compreender essa relação dessa instituição de regulação com os capoeiras no estado do Pará, tá? Isso está na escrita, está na fala, enfim. Daí vocês decidem o que vocês vão fazer. Bom, aí tá, no segundo capítulo trata da história da capoeira conforme uma cultura da resistência vivida por pessoas que enfrentam perseguição, discriminação, etc. Né? É uma pesquisa que mostra fôlego. Esses 2 capítulos, né, que eu tô querendo dizer, eu fiquei percebendo, mostra fôlego ao adentrar nas especificações das pessoas, com nome, profissão, idade, fazendo uma relação com as ideologias racistas, com as políticas brasileiras, a partir de dados documentais. Então, isso mostra a eficácia, a disciplina de estudo e a dedicação do mestrando, né? E você faz isso no capítulo 2, em seguida você entra no capítulo 3, né? Então, há uma costura perfeita, né? Uma costura, né? Nessa construção aí, nessa colcha de retalho, né? Que é o conhecimento, o capítulo 2 faz uma costura perfeita com o capítulo 3, porque justamente aí está o seu objeto de estudo. Então, aí em seguida adentra no CONFEF, CREFES, trazendo um pouco da história desse conselho que se atrela à própria história da educação física, né? Então, você foi muito feliz ao articular as ferramentas e as concepções desse conselho com a história da educação física, que desde o seu surgimento é uma área de conhecimento, uma área de formação que prioriza culturas corporais eurocêntricas, né? As ginásticas, as danças, enfim, né? Quem conhece a educação física aí sabe muito bem como é essa área de formação, tá? E eu acho que é uma área que a gente precisa pesquisar mais, estudar mais. Inclusive, eu tenho percebido alguns cursos de educação física não colocar nos seus currículos, né, a questão da história e cultura negra, afro-brasileira. Literalmente, não tem cadeiras de concurso para professor que discute essa questão. E agora, ano passado, nós tivemos uma reunião em Natal do CONBRACE, né, que é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, e ali um grupo de jovens negros que estudam educação física do Espírito Santo fizeram a proposta de se criar um GT de educação física e relações étnico-raciais, porque vocês vejam, o CONBRACE existe há 40 anos, né? E até agora não tem um GT que discute relações étnico-raciais, e está essa questão da cultura negra, da corporeidade negra, está diluída lá dentro de outros GTs, entendeu? Então, assim, é uma briga que nós estamos enfrentando agora, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? Então, por aí você percebe
que a educação física é um lugar de pessoas que pensam um corpo, né? Um corpo eurocentrado, né? Então, você foi muito feliz, Alencar, ao conseguir articular a história do CONFEF, né, e dos CREF, com a história da educação física, tá? Pensando a capoeira e os capoeiristas. Então, só um cuidado que eu peço aqui nessa parte, que a gente precisa ter. Nós não podemos generalizar, porque fica expresso aí um olhar de perseguição da capoeira no Brasil, né? Que pensa assim, generaliza, do Brasil Império ao Brasil atual, né? Que é um país racista, corporativista, neoliberal. Então, assim, não pensar diferentes contextos históricos com a mesma ferramenta de análise, tá? Então, nesse ponto tem que ter muito cuidado. A capoeira foi perseguida o tempo todo, né? Mas como foi isso em diferentes momentos históricos? Tá, então, capoeiras, ok. Aí, nesse capítulo seu dos malungos e malungas, né? A gente percebe, assim, qual é o grande mérito desse capítulo, né? Que você já na defesa, você começa a fazer alguma relação com o CREF e com o FEF, algumas perguntas e algumas reflexões. Então, nesse capítulo a gente percebe um aprofundamento na reflexão analítica, né? Dos malungos e das malungas, a vivência da capoeira por dentro, né? Por dentro, descreve os fundamentos da capoeira. Esses fundamentos que você descreve, Alencar, tem em 200 mil livros de capoeira. Mas qual é o mérito? O mérito, né, que se pode ver a importância é que você descreve, analisa a partir dos significados de si na experiência. E isso articulado com uma construção de objeto sobre capoeira e a tensão CREF com FEF. Então, a grande importância desse capítulo é isso, tá? E aí é interessante que você também começa a se posicionar sobre pesquisa, né? Apresenta algumas reflexões sobre pesquisa participante, né? Do apreço da importância desse método. Então, a gente vê um processo de crescimento, de progressão, né, daquele professor que entrou no processo seletivo, não sabia muito bem, né, enfim, né, iniciante na pesquisa, e no final do mestrado, já na defesa, a gente percebe esse aprimoramento, né. Tá, então, antes de eu fazer uma provocação, eu vou lá para a sua introdução e vou abrir um outro arquivo aqui. Dá para fazer isso, professor Alencar, professor Leal? É rapidinho, questão de 2 minutos. Se abrir na tela, pode sim, professora, fique à vontade. Na verdade, eu vou ler aqui rapidamente para a gente ganhar. Não, fica sim, tranquilo, tudo bem. Tá bom? Então tá, aqui na página 16 da sua introdução, a gente começa a investigar pela leitura o que o mestrando está querendo fazer, né? Aí, aqui na página 16, eu vejo que foi a proposta de qualificação, 2 pontos, atenção dos capoeiras com CREF e com FEF. E agora? Vai pesquisar o quê? Né? Aí eu faço a pergunta. Tá. Aí, vamos lá para a página 20. Aí tá. Aí, na página 19, você coloca assim, que neste trabalho a proposta temática nos condicionou a conhecer diversos aspectos gerais e específicos, principalmente da capoeiragem, das heranças, dos pressupostos históricos, teóricos e práticos, que norteiam os currículos da educação física no Brasil e do sistema CONFEF e CREF. Mas o sistema CONFEF e CREF tem um currículo de capoeira? Não deu para entender isso, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, tá? Aí eu pergunto, é isto que vai estudar? A capoeira nos currículos de cursos de educação física e no CREF e CONFEF?
né? Porque aqui na página 19 ainda não diz o que vai estudar, de fato, né? Porque é a capoeira em vários espaços. Aí na página 20, entra na Lei 10.639 para justificar o estudo da capoeira nos currículos. E aí eu pergunto, né? Eu escrevo. Pesquisar a capoeira em duas instituições diferentes nos deixa pensar o porquê, né? Percebe que esse porquê é a justificativa da pesquisa, né? Porquê de duas instituições distintas? Pois uma é de formação e a outra é de regulação profissional. Mas, de toda forma, como o Alencar é um jovem professor trabalhador, a gente percebe que ele constrói um bom argumento, né, da Lei 10.639, né, sobre os conselhos, resoluções. Mas aí eu pergunto, qual é o objetivo da pesquisa? Tá, vamos lá. Avançando um pouco, né, as entrevistas, lá na página 25 da introdução. Em relação ao estudo da capoeira no sistema CONFEF-CREF, continua com o estudo da relação tensão desse conselho regulativo na capoeira e os sistemas de resistência dos mestres que são constitutivos desse saber cultural, desse saber da cultura corporal. Nesse caso, Alencar continua com a problemática da capoeira como cultura corporal tradicional que não se curva aos ditames do autoritarismo do CREF. É por isso que fica parecendo que tem dois objetos de estudo, né? Porque desde a problemática ele centra na questão do conselho, né? E aí a gente fica pensando sobre isso, né? Parece um estudo de dois objetos, pois não centra em um único problema da realidade, né? E aí é isso que eu queria dizer. Alencar, como você está recebendo essa formação em pesquisa, a gente precisa dizer isso para você, porque a gente percebe, na sua qualificação, eu já apontei isso, né? Eu já tinha falado sobre isso, quando você trouxe os malungos e a tensão do CREF. Eu falei, tem que fazer uma articulação aqui. E aí eu percebi que com os malungos, né, esse outro campo, você conseguiu fazer uma articulação, mas aí apresenta a questão do currículo, né? Então, eu queria dizer assim, que isso não interfere no seu processo de avaliação aqui, agora, né? É claro que você vai ser aprovado, mas eu preciso falar isso para você, porque se eu não falo, parece que eu não vou dormir bem, porque eu sou professora e o que eu vejo, o que eu tenho que ensinar para um aluno, eu não deixo de ensinar, eu ensino mesmo, né? Porque nós estamos aqui num programa de mestrado, de pós-graduação, nós estamos ensinando a fazer pesquisa e você precisa saber disso, né? Que a capoeira tem em vários lugares do Brasil e do mundo. Mas o que eu vou estudar da capoeira, né? O que eu vou estudar? Como eu vou estudar? Por que eu vou estudar? A gente tem que saber, a gente tem que sair de um programa de pós-graduação sabendo construir um objeto de estudo. E aí, nesse caso, você, professor Leal, vão verificar aqui nessa introdução, nesse texto como um todo, como é que vocês vão fazer, né? Enfim, porque a pesquisa é muito rica, a gente percebe o esforço, né? O suor, né? Suor e lágrimas, suor, sangue e lágrimas que teve, né? Então, aí a gente tem que ver como que a gente vai valorizar tudo isso que está aqui, né? Já percebi N artigos que pode ser construído a partir dessa dissertação, e não mande para capítulo de livro, mande para a revista Qualizar 1, tá? Porque esse trabalho é 10, né? Então tem que ser publicado numa excelente revista para o mundo ler, né? Para as pessoas lerem, tá? Bom, então eu vou me despedir,
dizendo mais uma vez que eu sou muito grata pela leitura desse trabalho, pela aprendizagem que eu tive com esse trabalho, pela aprendizagem que eu tive com o professor Leal como orientador, a forma como ele acolhe, a forma como ele abraça e a forma como ele faz esse processo de formação. Então, um forte abraço e estou à disposição aqui de vocês, tá? Se vocês ainda quiserem falar comigo. Obrigada. Professora Vilma, fiquei muito contente de ouvir, tal como contente de ouvir a professora Raquel, em relação às suas considerações, daqui a pouco eu voltarei a elas, né? E estamos em sintonia na reflexão, né? Fiz questão de manter a senhora na banca, apesar da senhora ter sido muito gentil, já em aberta para convidar outra pessoa para participar, mas o seu lugar é especial justamente por essas várias responsabilidades. A senhora encontrou o Alencar desde o processo seletivo, encaminhou ele, tem uma certa imensa responsabilidade pela trajetória que ele constituiu até o momento, né? A gente tinha como não esperar, né? É uma pena que a senhora passou pela situação, que bom que está firme e forte, né, para dar essa grande contribuição na defesa, né? Muito obrigado. E eu passo a palavra agora para o Alencar, fazer a sua defesa em relação aos argumentos apresentados. Alencar, tem a palavra. Conseguem me ouvir? Tudo bem, tranquilo. São muitos argumentos, né? Todos são válidos, serão analisados com mais profundidade. A questão metodológica, a professora Raquel falou, para ser mais pontual, fechar mais, nós vamos procurar fazer dentro do texto, né, dando mais didática e explicando pontualmente a necessidade de métodos, dos elementos que foram utilizados para desenvolver a pesquisa. Né. Vamos procurar abordar mais as concepções relacionadas ao corpo negro, e dialogar também com a BNCC, né, puxar ela para o primeiro capítulo, se permanecer o primeiro capítulo, né, porque já emendando também com os argumentos da professora Vilma, que foi algo que nós analisamos, né, nós percebemos o primeiro capítulo. A intenção de colocar o primeiro capítulo ela era dialogar principalmente com o terceiro capítulo, que não estava entrando com o atual primeiro e segundo capítulo, que antes eram apenas 3 capítulos. E eu conversei com o meu orientador e nós procuramos essa aproximação relacionando o currículo também com a pesquisa. Foi um trabalho muito, muito cansativo, muito doloroso, mas nós tentamos procurar e vimos uma possibilidade, né, de dialogar. E essa questão de dizer que o currículo, que o sistema Confeff não tem currículo, acho que foi algum cognitivo mal colocado. A intenção era de colocar o currículo da educação física e mostrar que nele, principalmente aqui no Pará, a capoeira ela não é tratada. Os profissionais de educação física, eles não têm essa formação acadêmica relacionada à capoeira, mas o sistema Confeff-CREF procurou se apropriar desse conhecimento, sabendo ou não sabendo que os profissionais não têm essa formação, né? Então, procurar se apropriar da capoeira, dizer que é um campo de intervenção exclusivo do profissional de educação física, no entanto, tem a contradição. Não tem uma formação profunda, a capoeira ela não é vista nesses currículos. Aí cabe entender se o sistema Confeff-CREF realizou os currículos dos profissionais de educação física, especialmente aqui do Pará, os currículos da UEPA e da UFPA, inclusive dos representantes do sistema Confeff-CREF, como foi falado nas entrevistas, que ele não tem formação alguma em capoeira, nem na academia, nem no universo da capoeiragem. Então foram essas questões. Eu gostei muito, né, principalmente dessa observação do currículo, do primeiro capítulo. E nós vamos tentar ou deixá-lo fazendo modificações e tentar encontrar ele com os outros 3 capítulos e com o tema, ou eu não sei ainda se é melhor retirá-lo ou fazer uma publicação dele, enfim, utilizá-lo de outra forma. Mas
Eu acho que tem que ter um diálogo entre esses capítulos, porque do jeito que está, nós percebemos essa falha antes da apresentação, não sei se chegou a ligar bem, a encontrar bem com os outros capítulos, mas o tempo foi curto, mas isso foi observado pelo meu orientador. Olha, não tá bacana, tá legal, mas não está dialogando ainda. E o tempo chegou e tinha que entregar, que mostrar. E eu já esperava que essa crítica viesse de vocês, né? Como veio. Obrigado. Ok, Alencar. Eu tenho algumas considerações a fazer e eu vou retomar a partir do comentário da professora Vilma. Depois eu volto. Professor, tem uma questão que eu não falei. Ah, sim, pode falar. Mas não, posso falar agora? Sim, pode sim. Aproveita que a gente comenta ainda. Tá. Aqui, porque o Alencar, eu queria fazer a provocação, né? Porque ele faz uma crítica à sociedade, ao currículo, faz uma imersão na capoeira, e, inclusive, eu queria perguntar, né, para ele, né? Não precisa responder, mas eu vou perguntar, né? Você é professor do IFPA de Tucuruí, certo? Alencar, pode responder? Sim. Travou aqui, eu não consegui ouvir a sua pergunta, professora. Pode repetir, por favor? Ah, tá. Alencar, você é professor de Educação Física do IFPA de Tucuruí, certo? Certo. Certo. Tá, então eu te pergunto, como está sendo implementado o ensino da capoeira nesse instituto, né? Pelo coletivo, sua pesquisa diz que não está, né? Mas e você? Você, como professor de educação física, como tem feito para ensinar a cultura negra nesse espaço de formação, uma vez que consta no PPP da escola e das séries da escola de ensino médio, né? O ensino da capoeira. Então, eu te pergunto justamente porque é objetivo do mestrado não só construir uma dissertação, publicar, mas fazer a formação do professor, de modo que ele vai modificar suas práticas pedagógicas, né? E ele vai impactar no chão da escola uma transformação e uma mudança, né? Então, é isso que eu fico pensando. Daqui para frente vai colocar a capoeira como um conteúdo, como uma bandeira de luta política nos seus espaços de trabalho e de atuação, tá? Era isso que eu queria falar para finalizar. Obrigada. Posso responder agora? Pode sim, Alencar, pode responder. Eu agradeço a pergunta porque ela é importantíssima, né? A minha primeira experiência com capoeira foi na rua, quando eu era criança, em Morilândia, Pernambuco. Não tive experiência nenhuma com capoeira na educação básica, nem no curso, na graduação de educação física, né? Mas, quando eu comecei a ministrar aula em Goianésia do Pará, na Escola Municipal, Luciló Oliveira Rabelo, também capoeira, né? Era escola de ensino fundamental. Então, o pouco que eu aprendi, foi quase nada, de forma superficial, eu procurei colocar capoeira no currículo, né? Mesmo sem saber cantar, ou tocar, ou fazer os instrumentos, apenas lendo alguns livros e por YouTube, era um conhecimento superficial, e eu procurei colocar em prática. No Instituto Federal também não foi diferente, né? Procurei colocar em prática, eu passei no concurso, comecei a ministrar as aulas, né? A capoeira estava lá como apenas para cumprir a legislação, era algo superficial. Tanto é que os instrumentos de capoeira, a estrutura para a capoeira, ela não existe. Para as outras modalidades, isso eu coloco na introdução, para modalidades esportivas e outras questões culturais, não que a capoeira seja uma modalidade esportiva, mas os materiais tinham em boa quantidade e em qualidade.
Mas para capoeira não tinha berimbau, não tinha reco-reco, né? Tinha uma caixa de som que poderia ser utilizada, que foi isso que eu fiz. Mesmo com conhecimento superficial e tendo uma noção que ela era relevante para a formação dos alunos e das alunas, inclusive para a minha. Né? Quando eu entro numa aluno Centro Capoeira Angola, pelo programa, e conheço, e que eu aprendo a tocar, a cantar, né? A me comportar como angoleiro, a jogar, a vivenciar aquela filosofia, a ver os métodos de ensino, a oralidade, toda a didática que tem dentro da capoeira, né? Eu fiquei assim, vai ser muito bom para a pesquisa e para a minha formação. Quando eu voltar para o Instituto Federal e começar a ministrar aula de capoeira, a aula vai ser totalmente outra, vai ser totalmente diferente, né? Vai ter um embasamento. Eu estive lá, eu aprendi junto. Eu vou levar conhecimentos que eu não ia adquirir em outro lugar, lendo livro, ou vídeo no YouTube, alguma coisa. Eu vou levar um conhecimento que eu estou aprendendo ainda, que eu senti de fazer junto, de entender, coisa que não é vista nas universidades, né, relacionada aos cursos de educação física, as graduações. É isso. Obrigado pela pergunta. Professora Vilma, fez bem a senhora ter retomado a questão, porque foi um ponto-chave também no diálogo com o orientando, o Alencar. Essa sua questão, ela é que permeia a nossa estratégia de argumentação, que exige, claro, uma maturidade que o pesquisador ele vai acumulando essa grande dificuldade de fazer com que o Alencar conseguisse rever a própria escrita, e fizemos várias modificações, né? Se nós pudéssemos adivinhar que a defesa fosse ser tão adiada, por meses, inclusive, vocês teriam em mãos um outro trabalho, bem diferente, né? Mas esse suspense acaba nos prejudicando bastante. A sua pergunta, eu queria aproveitar porque é o que dá diretriz para as conexões estruturais no trabalho do Alencar, que o feito não que a poeira apenas hoje em grupos nacionais e internacionais, como a possibilidade da constituição de um campo de pesquisa, um campo de abordagem próprio. E a capoeira se dilui em vários tipos de reflexão, e alguns acadêmicos reivindicam a necessidade de pensar a capoeira como algo próprio, como um campo de abordagem em relação à temática de história e cultura afro-brasileira, ao feminismo negro, a capoeira também um tema à parte, de campo de discussão e reflexão, porque abarca o universo de possibilidades, que passa pelo campo da música, do artesanato, da ecologia, da história, da antropologia, da educação, da psicologia, e assim vai. É um campo imenso. E a cada trajetória dos participantes acaba influenciando no corpo do texto. E a sua pergunta diz respeito a justamente a isso que o Alencar respondeu, a trajetória, imaginem, a do Alencar é a história de um nordestino que vem ao Pará e consegue ingressar na formação como formador docente no Instituto Federal do Pará, e consegue aprovação em um curso de qualificação na região tocantina, que é o Educação e Cultura da UFPA, e chega, graças ao seu encaminhamento, professora Vilma, a receber uma orientação que exigia, além do conhecimento teórico, vivências práticas. E eu lembro que no trabalho inicial do Alencar, ele chegou como um pesquisador muito ainda militante, no sentido de estar indignado com os processos de controle do CREF, CONCREF, em relação à capoeira, e aquilo, logo de início, para ele já era um absurdo, e queria fazer uma pesquisa-denúncia.
e orientava, na ocasião, que a denúncia na pesquisa ela vem através dos procedimentos de formulação teórico-metodológico, análise de fontes, demonstração das contradições e assim vai, né? Não precisamos incluir as nossas impressões emocionais no texto, porque elas vão aparecer na análise. Então, a formação para análise foi um esforço fundamental de orientação ao trabalho do Alencar, tanto que vocês talvez notaram no texto de qualificação, que parte do texto ele se dividia numa crítica rigorosa à ação do Estado, em vários contextos, né, contra a prática da capoeira, contra os capoeiras, e isso que a professora Vilma comentou agora há pouco, se não cuidar, gera um clima de homogeneização como se fossem ataques únicos, né? E no outro momento ele apresentava uma fala apaixonada em relação à experiência que ele teve a oportunidade de vivenciar é uma oportunidade muito. Eu concordo com o que, tal como a senhora apresentou e a senhora Raquel, que se retirássemos boa parte da argumentação e apresentássemos apenas o segundo, terceiro capítulo, a dissertação estaria pronta, qualificada, coerente com os argumentos apresentados, sem nenhum problema, né, porque ele manteria a coerência em relação à crítica da abordagem do CREF com a capoeira e as atualizações. No entanto, quando colocamos o sujeito, o Antônio Alencar, professor do IFPA, também capoeirista que já vinha buscando experimentação desde sua terra natal, em Pernambuco, e que se encontra em experiências concretas, ficava a dúvida, como lidar com isso? Como partilhar um texto que, geralmente, na academia, ele é invisibilizado, porque os acadêmicos são apenas observadores, em muitos casos, mas não vivenciadores das experiências que são analisadas. Ao mesmo tempo, como evitar uma reflexão de apologética sem devida crítica e manter o discurso acadêmico com a devida seriedade, né? Por essas várias observações apresentadas na orientação do Alencar, e que ele teve que correr buscando atualização agora, e o resultado ficou assim, a opção: cortar, reduzir, fechar, não informar a experiência vivida e se limitar apenas a uma parte do campo de análise, ou apresentar buscando uma estrutura de argumentação coerente. E a partir da qualificação bem apresentada, avaliada por vocês duas, nós definimos que a reflexão e o que daria coerência para refletir no trabalho seria justamente uma análise sobre o estudo, o currículo de educação física, tal como outros currículos de universidades que trabalham com educação física, verificando lacunas ou não sobre a presença e estudos sobre negros, negras, negritudes, temáticas étnico-raciais. É claro que isso aumentou de modo imenso a responsabilidade do candidato, a do nosso discente, né? E teve que correr atrás para dar conta dessa diversidade de informações, né? E por isso que só fez muito bem em comentar que não dormiria direito se não comentasse essa quase temática que existe no fim, fazer a crítica ao CREF e depois falar da experiência vivenciada na capoeira, porque a professora Raquel apontou de modo brilhante sobre a necessidade de definir muito bem a metodologia, porque o trabalho ele dialoga com uma diversidade de abordagens metodológicas, mas isso precisa ser explicado com mais atenção, porque essas abordagens foram feitas, né, e o autor tem sempre que voltar a essa formulação, visando dar consistência acadêmica à argumentação, né? Eu, inclusive, queria observar que eu achei muito interessante a sugestão de reforço que a professora Raquel fez em relação ao BNCC, nessa visão crítica,
do risco de homogeneização de saberes nacionais, porque poderia ser mesmo mais um capítulo para que o Alencar pudesse desenvolver. O BNCC tem esse risco. Eu lembro que eu participei das discussões de preparação antes da fase da ação do novo governo, e havia uma abordagem nesse rumo, pensando na diversidade cultural brasileira. Mas isso não era conveniente, porque não interessava às regiões centrais do país. E agora, como está vindo, ele homogeneiza, né, com a ideia de currículos únicos para cada disciplina. Mas é um ponto a ser discutido, daria, sem dúvida, mais um capítulo, poderia ser um elemento permeador de todos os recortes apresentados, né? É até mais um desafio para o Alencar, e quem sabe um convite a ele continuar no mundo da pesquisa, porque essas provocações feitas, muito boas, sugestões, provocações que eu me refiro a sugestões, né, de crescimento, vão ajudar a pensar a pesquisa. E a senhora Raquel, ela é especialista na questão curricular. Participei de banco com elas anteriormente e eu observei que essas sugestões são muito pertinentes para pensar o crescimento da análise, né? Outras questões sobre educador físico, sobre a questão a miscelânea de assuntos que foram apresentados devem ser pensados buscando esse fio condutor na argumentação, né? Outras sugestões da doutora Raquel são pertinentes, muito boas. Eu vou ajudar o nosso mestrando a aperfeiçoar a sua argumentação, né? Em relação à doutora Vilma, como já disse anteriormente, fiquei muito contente dela poder participar da nossa discussão, né? E a ênfase da doutora Vilma ainda é o mesmo que a doutora Raquel já tinha apontado, e eu concordo, né, que a dificuldade em definir um eixo para um problema geral, porque, no final das contas, a própria academia não dá conta de uma crítica séria ao que está acontecendo em relação às práticas culturais brasileiras. A verdade é que o Estado brasileiro, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, e séculos porque esse se refere ao século XIX e ao XX, agora o XXI, tem agido de modo criminoso em relação às práticas culturais afro-brasileiras. É isso que a banca indicou, que deve ser contextualizado, porque não são práticas homogêneas, são de contextos diferentes, apesar que tem um elemento comum. Qual é o elemento comum? Século XIX, escravidão. Século XX, racismo acentuado. Século XXI, racismo persistente com as suas várias faces. E as faces que o autor analisa é dentro do currículo de ensino, que ele gostaria de desenvolver, mas ficou com as limitações, mas a partir de uma ação institucional de um campo de saber que é a educação física. Ou seja, o recorte agora da ação contrária às práticas culturais seria a educação física. E a vivência prática permitiu compreender que o saber acadêmico, que é tão limitado às vezes numa base eurocentrada, não dá conta dos saberes das práticas afro-brasileiras, de matrizes africanas. Não dá conta. O máximo que faz é o campo de observação, mas não do envolvimento. O que o trabalho demonstra, com evidências documentais, é a não competência mesmo do CREF, naquele contexto de imposição, de controle da capoeira, e depois uma comprovação via etnografia de que a capoeira tem uma lógica muito mais complexa que o campo universitário acadêmico não dá conta, justamente por ser uma extensão do Estado, em um Estado que historicamente acompanhou lógicas de identidade que negavam a negritude e a afirmação de identidades que não fosse do consenso eurocentrado. Nossos currículos de história, educação, letras, de várias universidades, eles repetem essa mesma perspectiva, infelizmente, né? Então, nós temos aí um trabalho a ser desenvolvido pensando nessas várias contradições entre o saber que é dado na universidade, o campo de ação do educador e a formação especial no campo da cultura. Só mais uma consideração.
Eu achei interessante como a professora Vilma observou que no campo do estudo de campo, em relação à etnografia, o discente observou várias reflexões, né, sobre a experiência de campo com o grupo que ele acompanhou, e aí ele precisa rever o discurso de interpretação e deixar os sujeitos falarem. Porque quando os sujeitos falam, quando a fonte fala, não há necessidade de fazer interpretações apaixonadas, indignadas, porque o leitor vai compreender a análise com a devida própria análise, que o leitor faz uma terceira interpretação. E não precisamos apresentar a nossa como acadêmicos, nosso lugar é apenas de indignação ou de paixão. A análise tem que ser serena, tem que ser crítica, mas contundente com base na documentação e no campo de leituras. A banca, as professoras apresentaram várias possibilidades fantásticas aqui para desenvolver a pesquisa. Algumas são viáveis, né, para intervir agora mesmo no campo da revisão da dissertação. Outras são provocações ou convites, eu penso que seja assim, para que a pesquisa não pare, para que ela continue e volte no formato de doutorado, que seja o mais breve possível. E as sugestões da professora Vilma de pensar nos capítulos para publicação de qualis A, eu concordo. O Alencar testemunha de que eu não publiquei com ele nesse meio tempo, porque eu sou rigoroso no campo da produção da escrita, tanto que várias vezes houve oportunidade de publicação do assunto, eu não autorizei publicações, porque entendo que existe um rigor necessário para o mundo acadêmico, né? E está em processo de formação nesse campo, e a parceria de publicação, ela persiste para além da formação do vínculo de orientador e orientando, né? Quando a gente conclui os processos, quando o Alencar se torna qualificado como mestre em educação e cultura, outros processos de formação podem ser desenvolvidos. Inclusive em parceria com a professora Raquel, para pensar com mais maturidade a questão de currículo. Vou achar fantástico um trabalho de parceria entre vocês dois após a fase de defesa. Inclusive, em relação à professora Vilma, uma parceria de publicação sobre educação física e a questão étnico-racial, porque a professora Vilma tem essa formação na sua trajetória, e quando ela me convidou para assumir a orientação, eu hesitei, porque entendia que ela poderia orientar com mais sabedoria, né, pela experiência dela, e claro, seria um outro trabalho brilhante também, com certeza. Então, criamos juntos, professora Vilma, o trabalho do Alencar, e esse é um resultado que não vai se encerrar com essa defesa. E deve continuar com a possibilidade de publicação em parcerias com a professora Raquel, a professora Vilma, e com os membros do grupo de pesquisa História em Campo. Caso algum de vocês, Alencar, professora Raquel, professora Vilma, queiram fazer alguma consideração, podem fazer nesse momento. Não dou continuidade ao processo. Professor, só dizer mais uma vez o quanto eu estou aprendendo aqui, né, com o senhor, e por isso eu sou muito grata ao Alencar, grata à professora Raquel, né, que assim, é um momento fantástico de luz, né, uma banca, e especialmente essa está sendo muito especial. Tá? Então, minhas considerações são de agradecimento e de reafirmar nossas relações e nossas conexões, né, de amor, de respeito, né, de continuidade de estudo, de pesquisa, de amizade. Tá? Muito obrigada e um forte abraço em todos vocês. Professor Leal, eu também gostaria de fazer algumas considerações, e aí, se você me permitir, em relação ainda à dissertação, né, sobre o primeiro capítulo, também estive pensando ao longo da leitura, quem sabe diluir esse capítulo teórico, né, sobre a questão do currículo, nas próprias análises, porque o Alencar, ele traz lá nas suas análises, né, esse currículo pós-crítico,
né? Então, eu penso que, de repente, em um acordo, poderia se pensar na produção mesmo do objeto, a partir do segundo capítulo, e diluir esse nas análises, porque muitas das discussões que estão lá também estão nos capítulos, e, de repente, vocês poderiam pensar nessa possibilidade, caso desejem, né? Ou então pensar mesmo, né, nesse objeto de estudo, deixa claro, inclusive a partir mesmo do próprio título, capoeira é tudo que a boca come, né? Então, em vez de ser fácil, você, ao longo do texto, né, incessantemente, você vem trazendo essa questão da implementação com as devidas críticas, né? Mas você traz esse movimento contra-hegemônico dessa cultura negra no Pará. Então, de repente, pode pensar e talvez diluir esse primeiro capítulo, né, dentro das próprias análises de quando se refere à questão do currículo, porque ele traz, aí eu quero lhe dizer, Alencar, que eu entendi perfeitamente qual foi a sua posição em relação de trazer o currículo, porque você fala desse lugar, né, da licenciatura em educação física, ao longo do texto você traz a questão da cultura, e você, por ser professor, né, de uma instituição pública que trata da questão da educação física, eu entendi que você trouxe a questão do currículo para demonstrar também que no campo da formação de professores existe uma invisibilidade a respeito dessa cultura negra, né? Então, eu entendi por esse viés. E você opta pela a questão do currículo pós-crítico por ele descentrar, por ele ser, né, há um descentramento dessa cultura homogênea, eurocêntrica, quando se pensa a partir, né, da década de 90, essa questão curricular. Por isto, você poderia pensar, né, ou diluir, ou então enriquecê-lo, e pensando mesmo no diálogo com o seu objeto de estudo. Por isto, eu penso que é uma questão mesmo a ser refletida com você e pelo seu orientador. Demais, eu quero também agradecer muitíssimo pelo trabalho brilhante, né, que você, Alencar, e seu orientador realizaram. Para mim, é um grande prazer dialogar sobre as questões étnico-raciais, sobre a cultura negra, e dizer que você tem um grande potencial. Eu vejo o quanto você avançou na sua produção em relação a qualificações, você traz outros elementos novos e outros circunstanciados, né? Então, inclusive, você traz aqui todo essa riqueza no seu trabalho em relação à cultura negra, certo? Então, eu penso que é um trabalho riquíssimo que merece também, né, ser publicado de uma forma urgente, porque há uma necessidade, o diálogo que você faz nos últimos capítulos, eles são brilhantes, né, porque você traz a análise, o trabalho que você traz em relação ao que o professor Leal tem publicado é riquíssimo, é um trabalho extremamente relevante para a academia. Então, eu parabenizo ao professor Leal, ao Alencar, pela excelente dissertação, que certamente trará grandes contribuições à nossa educação, ao Brasil, às pesquisas no Brasil, nesse campo da cultura negra brasileira. Muito obrigada, um abraço, saúde a todos e a todas. Senhora Raquel, obrigado pelas considerações. Alencar. Só para agradecer, né, por um diálogo imprescindível para a minha formação acadêmica e fora da academia também. Né. Professora Vilma, lá no início, né, na banca de apresentação para apresentar o projeto, eu fiquei imaginando, eu quero conversar com nova habilidade de conversar em vários momentos, foi muito importante. E professora Raquel, muito obrigado por esse último argumento, né, que eu acho que sem ele, talvez a gente pudesse não contemplar, e talvez a gente não pudesse ampliar ainda mais os questionamentos que vocês fizeram. Né. Ao professor Augusto, né, é uma gratidão assim que imensa. Eu vou carregar
a vivência, as experiências para o resto da minha vida. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelas palavras, Alencar, senhora Vilma, senhora Raquel. A senhora Vilma acabou falando um pouco antes, né, sobre o resultado da banca, porque nós nos reunimos antecipadamente para discutir o trabalho. Eu consultei as professoras sobre a situação do trabalho, se estava em condições, né, de ser defendido, porque nós não fazemos banca que não possa ser defendido, né? E antes de fazer a leitura da ata, eu queria só fazer uma referência ao título do trabalho, porque pode ser que o Alencar queira retomar isso na revisão dele. A palavra capoeira é tudo que a boca come, fala como afirmação, sim. No original pelo mestre Pastinha, quando o Alencar comentou isso, né? É porque alguém pergunta para ele o que é a capoeira, e a dimensão é tão ampla que ele usa a metáfora, e a pessoa vai compreender a partir da metáfora. Só que o Alencar faz uma inversão ao colocar na pergunta: capoeira é tudo que a boca come? Tem coisas que a boca não come, né? E seria a crítica inversa justamente ao sistema de apropriação da prática. Mas um amigo nosso, que não está presente aqui do grupo pesquisa, o Rafael, ele comentou uma coisa importante sobre essa frase, que também ela é atribuída a uma entidade de matriz africana, que é Exu. Exu, Senhor das Encruzilhadas, que ele é o primeiro a comer nas oferendas antes de encaminhar as solicitações dos sujeitos às outras divindades. Então, também é uma referência que aparece como contribuição do nosso amigo, camarada, o professor Rafael, que ele deu ao longo da discussão do trabalho, né? Tu lembra, né, Rafa? Né, Alencar? Então, fica essa partida de vocês como uma abertura dos caminhos, né? Vou fazer a leitura da ata para formalizar o resultado da nossa banca de avaliação, ok? Aos 7 dias do mês de agosto de 2020, às 9 horas, na sala de defesa do PPG Duque, Campus Cametá, via plataforma virtual Google Meet, com a edificação do aplicativo, em cumprimento da resolução número 4.515, CONCEP, UFPA, de 20 de maio de 2014, que regulamenta o regimento interno do PPG Duque, UFPA, realizou-se a sessão pública de defesa de dissertação de mestrado, intitulada Capoeira é tudo que a boca come? Faces educativas de uma cultura negra no Pará, de autoria do mestrando Antônio Alencar Filho, discente da turma 2018 do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. A banca examinadora esteve assim constituída. Presidente, professor Dr. Luiz Augusto Pinheiro Leal, orientador, instituição PPG Duque UFPA, examinadora externa ao programa, professora doutora Raquel Morim dos Santos, instituição UFPA, examinadora interna, professora doutora Vilma Aparecida de Pinho, instituição PPG Duque UFPA. Concluídos os trabalhos de apresentação e arguição, a banca examinadora aferiu o seguinte parecer ao candidato. Aprovado. Considerações da banca. Nada mais a declarar. Encerramos essas atividades de defesa, parabenizando ao nosso jovem mestre Antônio Alencar Filho. Convido aos presentes a abrir sua câmera para fazer uma saudação ao nosso membro Antônio Alencar. Então, vocês podem abrir suas câmeras e manifestar o que vocês quiserem dizer em relação ao nosso discente aprovado. Professor, Augusto Leal. Não. Leal, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, pode ser. Eu queria pedir a sua permissão para... Eu sou a Lira. Eu queria pedir a sua permissão para eu e a Dacica, que é a treinela responsável pelo nosso camarada
caneca amassada, né, na capoeira, Antônio Alencar, para a gente fazer uma saudação e cantar para ele uma música que é de autoria dele, que ele fez no decorrer da construção desse trabalho. Pode ser, professor? Fique à vontade. Capoeiras presentes. Mola com a seca. Aqui o Fernando Rabelo, mestre Fernando. Mestre Fernando Rabelo. Eu quero parabenizar vocês todos pelo desde o mestrando aos professores, ao professor orientador, aos professores examinadores da banca. Parabéns e muito obrigado em nome do pouquinho que eu represento dentro da capoeira. Belíssimo trabalho, lindo, muito agradecido. Parabéns, Alencar, parabéns. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre, pela sua participação do começo ao fim. Seu representante da comunidade dos capoeiras de Belém. Agora fiquei nervosa, temos um mestre na roda, né? Bora lá da seca. Parabéns, Alencar. Obrigado, viu? Velho. É um momento muito emocionante para mim. O som vem destoado, né? Porque vem em tempo diferente, mas fico muito contente de ouvir capoeiras, mestre Fernando, Trenela Lira, Trenela Darcica presente e fazendo essa homenagem ao formando de vocês, né? Obrigado a todas as professoras presentes, ao mestre presente, a todos que participaram dessa defesa. Que tenhamos sucesso em nossos trabalhos e continuemos sempre com vitórias em relação à nossa causa e nossa luta. Exu guie nossos caminhos. Obrigado a todas e a todos. Obrigada, professor. Parabéns mais uma vez. Tchau, Alencar. Sucesso, querido. Obrigado, professora. Muito obrigado. Beijo grande em todo mundo. Gratidão. Tchau. Obrigado. Sucesso. Saúde.